Bom dia, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Estou aqui hoje, a maioria das minhas irmãs estão em culto e eu estou aqui mais um dia posicionada para estudar a palavra de Deus. Eu vou compartilhar com você meu devocional. Então vamos orar. Hoje nós vamos entrar a partir do versículo 8 de Gênesis 36. Oi, irmã Lourdes, paz, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Bom te ver aqui, minha irmã. Vamos orar para a gente entrar no nosso maná diário hoje, né? Para a gente receber do Senhor a nossa porção e viver fortalecida dia após dia. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas para que a gente possa pensar na Tua palavra. Ah, Pai, como a Tua palavra é preciosa, como a Tua palavra nos encanta, como a Tua palavra nos fortalece, como a Tua palavra nos motiva, como a Tua palavra nos transforma, como a Tua palavra nos examina, como a Tua palavra esquadrinha os nossos pensamentos, o nosso coração. E nós estamos aqui, Pai, rendidas ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos visitar com entendimento, com sabedoria, com discernimento e com aplicação prática, Pai. Que a palavra que vai ser ministrada aqui aos nossos corações, pelo Teu Espírito, nos toque, nos transforme, nos fortaleça e nos capacita para viver de verdade uma vida que glorifica o Teu nome, mas também para acessar a vida abundante que há essa promessa na Tua palavra. Obrigado, Pai. Que dos nossos interiores venham fluir rios de águas vivas, porque nós estamos aqui mergulhadas na Tua palavra, que é a que vai trazer para nós aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor repreenda todo o mal, nós pedimos que o Senhor repreenda toda a astúcia do inferno, que o Senhor visite as nossas irmãs, dê para elas também um tempo para elas poderem ver depois essa palavra. Não permita, Pai, que elas fiquem desoladas. Não permita, Pai, que elas fiquem desanimadas. Em nome de Jesus, Pai, traga as tuas filhas. Traga as tuas filhas, Pai, para que o Senhor possa ministrar no coração delas. Eu sei que muitas delas hoje estão em culto, que vão ver depois. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, as livre de todo mal, guarde a sua casa, guarde a sua família. Em nome de Jesus, guarde a minha também, abençoa, santifica, Senhor, a nossa família, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, então vamos ler aqui o texto. Nós vamos ler do 8 ao 15. Gênesis 36, do 8 ao 15. Minha Bíblia já tá aqui. Já tô aqui com a minha canetinha e vou aqui marcar. Então, diz assim a palavra de Deus. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram filhos de Elitar: Temã, Omar, Zetô, Gaetá e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Basamate, mulher de Esaú. Estes foram filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zebeão, os quais deu a Esaú. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú.
Os filhos de Eliafaz, filho mais velho de Esaú. Temá, Omar, Zetô, Kenaz. Até aqui, até o 15. Então, vamos lá. Às vezes a gente entra nos nomes, nas escrituras, e a gente fala, meu Deus do céu, o que esses nomes podem me ensinar, né? Mas os nomes nas escrituras, eles têm significado profundo. Eles têm conceitos que nos ensinam muito, né? Então, hoje, nesse capítulo 36... Peraí que eu abri o script errado aqui. É 36 do 8:15. Só um minutinho. Eu tenho aqui uma... na verdade era para ler até o 12. Eu li até o 15, mas tá bom. Então, é fácil, é muito fácil quando a gente chega aqui numa genealogia e a gente quer ignorar, né? É fácil correr dos olhos por nomes que nós não conhecemos, por descendências que parecem distintas. Mas esse texto, ele nos revela algo profundo. Todo nome na Bíblia é uma semente profética. Cada filho gerado aqui carrega um legado. Olha só que coisa interessante. E nenhum versículo está sem glória. Inclusive, o inferno, ele treme por causa dos versículos que a igreja ignora. Sabia disso? Por quê? Porque quando a gente ignora, principalmente nomes, a gente fica sem conhecer o propósito pelo qual aquele nome foi escrito. Então, o que lemos agora não é apenas uma lista de nomes, é o registro profético de uma linhagem que cresceu, olha só, longe do altar. E mesmo parecendo próspera, deu à luz ao maior inimigo espiritual de Israel, que foi Amaleque. Vamos ir versículo por versículo para a gente poder entender um pouco mais o que cada um vai ensinar para nós. O versículo 8 que a gente leu diz assim: assim habitou Esaú na região montanhosa de Seir. Esaú é Edom. Olha só, às vezes a gente lê despercebido aqui e a gente não percebe que a Bíblia chama Esaú de Edom. A Bíblia muda o nome dele. E qual que é o que a gente pode entender aqui? Que o inimigo também sobe até as montanhas. Mas as montanhas sem altar não carregam glória. Montanha significa lugar alto, um lugar de posicionamento. Esaú habita em Seir. Seir era uma montanha. Mas essa elevação, ela não significa a presença de Deus. Ela era, esse nome aqui, Seir, era um lugar que era áspero. Era um lugar que era estéril. Era um lugar que era rugoso. Não era um lugar de prosperidade. Mas foi ali que Esaú decidiu construir a sua vida, depois de vender a sua promessa por um prato. Olha só, o que a gente pode aprender com isso daqui? Que quantas vezes, né, quantas de nós hoje estamos morando em montanhas que parecem promissoras, mas são frutos de decisão carnal. Esaú, ele sai da promessa, ele sai da terra da promessa, ele sai de Canaã. Então, nós podemos entender aqui que nem todo crescimento é bênção, nem toda altura é unção. Seir é uma montanha fora do pacto. E o texto grita, Esaú é Edom. Ou seja, ele se tornou a sua própria escolha carnal. Ele virou o nome do prato que ele comeu. Olha só que coisa profunda isso. A Bíblia fala, Esaú é Edom. Ele era o primogênito, ele era o segundo a palavra, porque todos os primogênitos, eles tinham a bênção de primogenitura. E aí o que ele faz? Ele troca a sua bênção e se torna a sua escolha carnal. Ele virou o nome do prato que ele comeu. Olha só como que isso é importante, minhas irmãs. Esaú tinha uma identidade, só que ele troca isso. Ele troca pelos seus desejos, pela sua vontade carnal.
E aqui na simbologia do prato, o prato de lentilhas. Olha como que isso é profundo e espiritual. Quantas vezes nós estamos trocando o nosso nome, a nossa bênção, por comida mesmo. Por coisas que têm nos inflamado, por coisas que têm nos trazido doenças, por coisas que têm nos deixado indispostas e nos impede de ir para a presença de Deus, nos impede de orar, nos impede de lutar com Deus, como nós vimos. E a luta com Deus não é no sentido de que nós podemos vencer Deus, nós não podemos nunca vencer Deus, mas a luta com Deus é no sentido de a gente se colocar em oração diante da presença de Deus e lutar. Senhor, me revela o que tem me impedido de viver as tuas promessas. Me revela o que tem me impedido de viver as tuas bênçãos. Isso é lutar com Deus. Lutar com Deus em oração. Até que Deus se revele para nós. Até que Deus nos dê uma experiência individual. Uau! Que revelação tremenda. O versículo 9 vai dizer: estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas. O ponto 2 que a gente vai ver aqui é que toda geração que nasce fora da promessa carrega herança de ruptura. Esaú não só saiu da promessa, ele reproduziu fora dela. Olha só, ele se tornou pai de uma nação inteira, mas que depois veio guerrear contra Israel. A palavra, ela não esconde isso, ela repete, ele foi o pai dos Edomitas. Isso não é genealogia, é uma advertência. O que eu e você tá gerando hoje vai lutar contra a promessa de Deus ou vai lutar por ela? Será que eu e você estamos gerando filhos e filhas firmadas na palavra de Deus, mostrando para eles a promessa, mostrando para eles que Deus tem coisas grandes para nós e para nossos descendentes? Ou será que nós estamos agindo como Esaú? Esaú, ele não só sai da promessa, ele reproduz fora dela. E tudo que ele reproduz fora da promessa, depois vai lutar contra o povo de Deus. Vai lutar contra a promessa de Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente que ele gera Amaleque, os amalequitas, que foram aqueles que lutaram contra Deus, que inclusive fez Saul perder o reinado dele. Versículo 10 vai dizer, os filhos de Esaú, Elifaz e Reuel. Esses nomes aqui, no hebraico, eles são até nomes bonitos. Olha só, os nomes são bonitos, mas eles não vão garantir destinos santos. Elifaz significa, meu Deus é ouro refinado. Olha só, Esaú, ele põe o nome no filho dele de Elifaz. Olha, meu Deus é ouro refinado. Olha a religiosidade aí, minhas irmãs. Reuel, sabe o que significa Reuel? Amigo de Deus. São lindos nomes. Nomes que parecem ter temor, que parecem ter relacionamento com Deus, que parecem ter um relacionamento profundo ali com o Senhor. Mas esses filhos foram frutos do quê? De alianças com mulheres cananeias. Mulheres que eram pagãs, alianças que Deus havia proibido. Esses nomes proféticos são alianças profanas. Não se engane com aparência de espiritualidade. O nome que não nasce do altar é apenas enfeite. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando, minhas irmãs? Que a desobediência pode até ter uma estética bonita, pode ter um nome bonito, mas a carne sabe dar nomes bonitos aos seus filhos ilegítimos. Nós precisamos aqui entender que todo nome bonito não garante os destinos santos. Quantas vezes nós colocamos nomes nos nossos filhos, que são nomes até bíblicos, mas será que o nosso posicionamento está ensinando para os nossos filhos
quem é o Deus verdadeiro a qual deve ser adorado? Ou será que nós estamos igual Esaú? Será que nós estamos perdendo o nosso tempo com coisas que não edificam, com coisas que não geram sementes eternas? Será que nós temos dedicado tempo com Deus para lutar pela nossa casa, pela nossa família? Ou será que nós estamos fazendo que nem Esaú, vivendo fora da promessa, vivendo fora do que Deus tem? Versículo 11 vai dizer assim: os nomes de Elifaz foram, os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. O ponto 4 aqui que nós vamos ver é que o ventre da carne ele vai se multiplicando, mas ele se multiplica contra quem? Contra o Espírito de Deus. Esses filhos eles se tornaram líderes tribais, se tornaram clãs. Parecia até um progresso. Na mente de Esaú, ele deveria estar falando: nossa, Deus está me dando filhos, Deus está me dando prosperidade, eu estou multiplicando aqui. Mas o fim disso, eles viviam com o propósito de quê? De oposição ao povo de Deus. Vamos ver o significado aqui de Temá. Temá significa sabedoria humana, sem glória. Zefó significa vigia, mas sem visão espiritual. Kenaz significa aqui caçador, herança de Esaú. Olha só os nomes. Era como se os filhos de Elifaz aqui, que já era a segunda descendência aqui de Esaú, o pai dele, tão prepotente fora da presença de Deus, chama teu filho assim, ó, Temá, era a mesma coisa dele estar falando assim: ô sabedoria humana, vem aqui sabedoria humana. Zefó, vem aqui vigia, sabedoria humana, mas sem glória, sem fundamento, sem a ação do Espírito Santo. Zefó, que significa vigia, ele falava: vem vigia, mas que não tinha. Ele era vigia do quê? Sem visão espiritual. Como que uma pessoa pode vigiar sem a visão espiritual? E Kenaz, o caçador, que era chamado de herança de... Olha, você é o caçador, você é a herança do seu avô. Então, nós entendemos aqui, minhas irmãs, que quando a gente gera longe do altar, pode construir estruturas, mas cedo ou tarde, tudo se voltará contra o reino de Deus. Que coisa profunda. Nós vimos aqui a Timná, que foi a concubina de Elifaz. Ela deu à luz a quem? A Amaleque. Versículo 12. Esse é o ponto central aqui do que nós estamos estudando hoje. Um ventre desonrado, ele gerou o maior inimigo da promessa. A Tina, que era concubina, ela não tinha honra, ela não tinha altar, ela não tinha relacionamento com Deus. Ela gera um filho, coloca o nome nele de Amaleque, que significa o povo que ataca os fracos, os cansados, os distraídos. Nós vamos ver isso com mais profundidade lá em Deuteronômio, quando a gente começar a estudar Deuteronômio. Mas o povo que Deus mandou a Saul destruir, e ele não obedeceu. O povo contra o qual o Senhor jurou guerra de geração em geração. Esse é o povo que nasceu aqui dessa mulher que não tinha consagração. Um povo que luta, que ataca os fracos, que ataca os cansados, que ataca os distraídos. O que essa genealogia está gritando aqui para mim e para você? Que um ventre em desordem, uma mulher sem aliança e um ato sexual sem direção espiritual vão gerar um povo inteiro que guerreia contra Israel por séculos e séculos. Ou seja, vai gerar inimigos de Deus. Por isso que eu e você precisamos entender: nosso ventre é um altar. O nosso prato também é um altar. E as nossas alianças definem o nosso legado.
qual que é a aplicação profética aqui que nós podemos fazer? Vamos pensar, onde eu e você tem habitado? Será que nós temos habitado em Seir, nas montanhas áridas, secas, sem a presença de Deus? Ou será que nós estamos em Sião? Será que eu e você está vivendo uma rotina que parece elevada, mas está longe da presença de Deus? Talvez tudo pareça em ordem. Ministério, metas, produtividade. Mas será que o meu e o seu espírito está seco? Será que o nosso altar está apagado? O que eu e você chama de avanço, o próprio Deus pode estar chamando de Seir, de lugar áspero, sem glória, sem pacto, sem temor, sem observar a promessa. Será que eu e você temos nos acomodado em uma vida sem oração, sem jejum, sem direção? Será que eu e você estamos em Seir ou em Sião? Será que nós não estamos em Sião? Estamos apenas sobrevivendo em Seir? Isso é muito profundo. Segunda aplicação aqui que nós podemos fazer, o que nós temos gerado? Filhos da promessa ou inimigos da fé? Será que eu e você temos multiplicado o que Deus nos mandou ou o que a nossa dor nos permitiu? Às vezes o nosso ventre está fértil, mas ele está ferido. E aí a gente gera bastante conteúdo, a gente gera conexões, a gente gera conselhos, decisões, mas tudo nasce do quê? Da pressa, da carência, da comparação. Não nasce do altar, não nasce da direção de Deus, não nasce da consagração. Se o que eu e você gera não nasce do altar, pode estar alimentando uma geração que vai resistir o reino de Deus. E o nome? Terceiro ponto, o nome que eu e você carrega, ele é profético ou ele é decorativo? O Senhor já mudou o nosso nome, a gente entendeu isso, que nós passamos, nós não somos mais Jacó, nós somos agora Israel. Nós somos as mulheres que não engana mais, que não usurpa mais. Nós somos as mulheres que luta com Deus por aquilo que Deus já escreveu no céu a nosso respeito, mas que nós precisamos lutar em oração para que o céu se abra e a nossa identidade, a nossa nova identidade seja firmada. Talvez eu e você temos carregado apenas rótulos de fé, mas vive como se o céu estivesse longe. Talvez as pessoas que nos chamam de mulher de Deus podem nos olhar, nos chamar de mulher de Deus, mas talvez eu e você sabe que nós estamos muitas vezes esgotada, sem ouvir o Senhor, sem queimar. Sem queimar. Vá com Deus, irmã Lourdes, Deus te abençoe. Sem ouvir, sem queimar, sem quebrantamento. Eu e você que se apresenta com um nome bonito, mas às vezes a alma está fria, sem governo. Nós precisamos tomar cuidado. A religiosidade sabe dar nome de promessa a estilo de vidas desobedientes. Ponto 4. Será que nossas alianças têm unção ou só aparência? Com quem eu e você tem se unido emocionalmente, espiritualmente e até mesmo ministerialmente? Eu e você, será que estamos ligados a pessoas, a práticas e a pactos que Deus não aprovou, mas que a gente mantém por medo, por dependência emocional ou até por conveniência? A Tina aqui de hoje pode parecer o que? Apoio, carinho ou refúgio.
Mas se ela não passou pelo altar, ela vai gerar Ameleque amanhã. E cuidado que ela pode te contaminar. Qual que é o alerta que a Bíblia está trazendo aqui para mim e para você? Que pessoas que estão perto de nós podem nos tratar com amor, com carinho. A gente pode até se refugiar no braço dessas pessoas. Mas essa pessoa tem altar. Essa pessoa vive uma vida no altar. Temos que tomar cuidado. Porque se essa mulher, essa amiga, esse parente que não tem altar na sua vida, ele está gerando Ameleque. E os Ameleques, eles são a oposição. Eles são os inimigos de Deus. Eles são as pessoas que roubam a sua bênção e a minha bênção. Ponto 5. Será que eu e você tem dado à luz a Ameleques em áreas da nossa vida sem nem perceber? Será que eu e você podemos perceber que atitudes que pareciam pequenas estão produzindo guerras silenciosas na nossa casa, na nossa mente, no nosso corpo? Talvez um hábito alimentar, uma desculpa emocional, uma oração adiada. Será que eu e você chama de fraqueza, mas o céu chama de aliança carnal? E o que eu e você tem tolerado hoje? O que eu e você tem tolerado hoje pode resistir à promessa de amanhã. Nós entendemos aqui que todo Amaleque começa com uma tolerância. Toda guerra invisível começou com uma decisão sem temor. Vamos orar ao Senhor. Não, mas antes da gente orar, vamos fazer uma breve aqui reflexão. Hoje o Senhor está nos chamando, minhas irmãs, para parar de tolerar o que vai destruir a nossa linhagem. A gente tem que perceber os perigos dos Amaleques silenciosos. Será que eu e você tá convivendo com quem deveria já ter eliminado da nossa vida? Esaú, ele forma aliança fora da promessa. Ele gera Elifaz, que gera Amaleque. O que parecia apenas um detalhe genealógico virou uma guerra espiritual por gerações. Amaleque representa quem? Representa tudo que nasce da carne e se levanta contra o espírito. Tudo que começa com tolerância vira destruição. E o que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos com esse texto que nós podemos selar? Que o que eu e você não elimina hoje, talvez os nossos filhos terão que enfrentar amanhã. O que precisa ser eliminado hoje da sua vida? É a falta de fé? É a falta de esperança? É a falta de posicionamento? É a falta de uma vida de oração, de consagração, de busca do Senhor? O que precisa ser eliminado hoje, minha irmã, da sua vida? O que está gerando hoje, pela sua tolerância, Amaleques futuros? Hoje o Senhor nos chama para um posicionamento. Hoje o Senhor nos chama para uma nova visão, para uma nova identidade, para a gente assumir de fato a identidade de Israel. Nós precisamos, minhas irmãs, assumir a nossa nova identidade. Nós aprendemos que crescimento fora do altar vai gerar inimigos do propósito. Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem propósito para a sua casa. Deus tem propósito para a sua família. Mas nós precisamos ser as mulheres sábias que edificam a nossa casa. O que nós temos tolerado que tem crescido? O que nós temos tolerado que tem crescido e que vai lutar futuramente contra nossos filhos, contra a nossa geração, contra a nossa descendência? Toda concessão carnal
ela gera uma herança corrompida. Uau! Quais são as principais lições que nós podemos tirar aqui de Gênesis 36, do versículo 9 até o 12? Quais são as aplicações que nós podemos fazer hoje e transformar a nossa vida? Quais são? O que o Senhor falou com você? O que o Senhor falou com você hoje? Nós podemos ver que nem toda genealogia é aprovada por Deus. Há linhagens que crescem longe do altar, sem herança espiritual. O fato de crescer não significa que está em aliança. Às vezes a gente vê tanta prosperidade, famílias prósperas, mas como que está o altar dessa família? Nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos construindo. Será que nós estamos gerando apenas números ou estamos gerando legado? Crescer fora da presença de Deus pode parecer um avanço, mas é apenas a expansão do ego, é apenas a expansão carnal, não tem frutos. Quem vive longe do altar pode até multiplicar, mas não edifica a eternidade. Esses filhos, os dois filhos principais de Esaú aqui, que são mencionados, que são Elifaz, que significa Deus é ouro refinado, e Reuel, que significa amigo de Deus, apesar dos nomes terem significados espirituais, a vida desses descendentes não refletiu submissão à aliança divina. Então, a gente aprende que a gente pode até ter um nome com significado espiritual, né? E viver totalmente desconectado com o Senhor. Nomes não vai garantir identidade. É o altar que vai definir a nossa posição. É a presença de Deus que vai definir a nossa posição. É o nosso secreto com o Senhor. Tendo entendimento da palavra como nós estamos tendo e o nosso secreto com o Senhor. O que nós aprendemos? Que o nome pode até falar de Deus, mas se a vida precisa estar rendida a Ele. Há pessoas que carregam um nome de crente, mas não tem fruto de aliança. É possível nascer em família abençoada e se tornar instrumento de oposição ao Senhor. Aqui o versículo 11 também, ele está nos mostrando essa geração que os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefó, Caitã e Kenaz. Essa geração mostra o que? O início da linhagem edomita como multiplicação carnal. O nome Temá, que significa ali homem do sul, e posteriormente deu origem a um povo conhecido por sua sabedoria humana. Ou seja, Temá era como se fosse a sabedoria humana, mas sem um posicionamento espiritual, sem visão espiritual. Quantas de nós, minhas irmãs, pode estar vivendo dessa forma? Sem conhecimento de Deus, achando que nós podemos levar a nossa vida do jeito que nós queremos. Mas o Senhor, Ele tem coisas tremendas para nos ensinar. Uma sabedoria sem temor ao Senhor, uma sabedoria sem busca da direção do Senhor, ela nos leva para uma vida carnal, uma vida onde que a gente vai priorizar os desejos da nossa carne.
E essa vida não é uma vida que agrada o Senhor. Nós vimos aqui que eles se multiplicaram, mas sem aliança. Eles geraram fortaleza que se levantam contra o reino de Deus. Uma descendência que cresce longe de Deus, ela se tornará um sistema que confronta o povo da promessa. Será que eu e você vamos ser mães de gerações que confrontam as promessas de Deus? Ou será que eu e você vamos ser mães de homens e mulheres posicionados que realmente buscam o altar? Nós vimos aqui que nem toda sabedoria é do alto. Há inteligência humana que resiste ao espírito. O que nasce fora do altar pode até parecer impressionante, mas se tornará obstáculo espiritual. Se você gerar filhos, ideias, projetos ou ministérios fora da direção de Deus, eles poderão crescer contra você. Olha só que profundo isso. Você está gerando filho dentro da promessa, gerando filho, o seu ministério está dentro da promessa, está segundo a direção de Deus, porque se estiver fora, eles vão crescer contra você futuramente. Esse nome Tina, ela era a concubina de Elifaz. E ele era filho de Esaú, né? E ela lhe deu Ameleque. Aqui nasce o quê? Ameleque, o maior inimigo espiritual de Israel. O povo amalequita é o primeiro a atacar os hebreus após eles saírem ali do Egito. Lá em Êxodo 17 está registrado isso. Amaleque, né? Amaleque representa o quê? Profeticamente, o espírito da carne que ataca os fracos e os cansados. Olha só. Isso daqui, minhas irmãs, é um alerta para nós. Amaleque, ele nasceu de uma relação fora da aliança. Isso nos ensina que tudo que nasce fora da vontade de Deus carrega em si um potencial de se tornar um inimigo do altar. Olha só, tudo que nasce fora da vontade de Deus carrega em si um potencial de se tornar o inimigo do altar. O que a gente tira aqui de reflexão, de aprendizado? Que quando nós ignoramos os princípios de Deus, nós damos à luz aquilo que nos ferirá no futuro. O espírito de Amaleque sempre ataca aqueles que estão fracos. Por isso, cuida da sua fraqueza. Alimentar a carne hoje pode gerar um inimigo espiritual amanhã. Quais são as principais lições, então, que a gente aprendeu aqui nesse texto de hoje? Que nem toda genealogia é aprovada pelo céu. O crescimento sem altar é apenas vaidade. Nome não é identidade. O que importa é viver em aliança com Deus. Eu sou crente, eu sou filha de Deus, eu sou cristã. Nomes não é identidade. O que importa é viver em aliança com o Senhor. É viver na presença de Deus. É viver buscando ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Pai. Nós precisamos da direção dEle. Nós precisamos do abraço dEle, da cura dEle. Quantas vezes, minhas irmãs, eu tenho chegado muitas pessoas aqui no Emagreça com a Bíblia. Muitas pessoas. Ontem eu até confessei pro Senhor, eu tô com medo. Porque eu não sei como que eu vou lidar com esse tanto de gente. Mas o Senhor tranquilizou meu coração e se Ele trouxe, Ele vai cuidar. E Ele vai capacitar também. E eu tenho consagrado mais, né? Tenho feito períodos mais prolongados de jejum. E tenho percebido o quanto a minha carne ainda tenta sobressair.
Se a gente não tiver uma vida, minhas irmãs, de oração, de presença de Deus, da disciplina do jejum, o jejum ele nos torna sensíveis à voz do Senhor. O jejum ele nos torna, a nossa mente fica mais clara para ouvir o Senhor. Então, minha irmã, se você parou com essa prática de jejum, de oração, volta para que você não gere amaleques na sua casa, na sua família. É muito sério isso. A nossa carne, ela tá gritando o tempo todo. A nossa carne, ela não deseja as coisas de Deus. A Bíblia é muito clara a respeito disso. A nossa carne não deseja as coisas do Senhor. A nossa carne deseja prazer momentâneo. Os nossos olhos desejam encher o nosso cérebro de dopamina. E a dopamina não é ruim, porque a dopamina ela é o hormônio do prazer, ela não é ruim, ela é um neurotransmissor criado por Deus para que a gente sinta prazer. Mas quantas vezes a gente tem buscado prazer nas telas? Quantas vezes a gente tem trocado as telas pela presença de Deus? Quantas vezes a gente tem trocado a presença de Deus por compromissos, por socialização? E aí depois a gente não sabe de onde está vindo a nossa colheita. A gente não sabe de onde está vindo tantas tribulações, tanto desânimo. A gente não vigia o que a gente fala. A gente não vigia o que a gente pensa. E aí a gente acaba tendo uns frutos que a gente não quer colher. A gente aprendeu aqui que tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, a forma como que a gente se comporta é uma semente. Essa semente ela vai dar fruto. Qual é o fruto que você está colhendo? Você está colhendo frutos que você plantou no altar? Ou você está colhendo frutos que você plantou na carne? Como que está a sua casa? Como que está a sua família? Como que está a sua vida? Como que está a sua vida, minha irmã? Hoje nós estamos aprendendo que multiplicação sem submissão é semente de rebelião. Relações fora da aliança vai gerar inimigos espirituais. Amaleque nasceu de uma união sem cobertura, de um jugo desigual. Nasceu de uma união aonde um conhecia o Deus verdadeiro e o outro não conhecia o Deus verdadeiro. E quem não conhecia o Deus verdadeiro levou o que conhecia para construir fora do altar, para construir fora da presença. Alimentar a nossa carne sempre vai abrir brecha para fortalezas espirituais que resistem ao plano de Deus. Cuidado, para de alimentar a carne. Hoje o Senhor nos chama para um posicionamento. O Senhor está nos mostrando aqui a genealogia de Esaú e da catástrofe que é uma genealogia, uma descendência criada fora da presença de Deus. Hoje o Senhor nos chama para uma reconciliação. Como que eu posso, Angelita, então praticar isso que eu estou aprendendo hoje? Que alimentar a minha carne vai abrir brechas para fortalezas espirituais que resistem ao plano de Deus. Quais os passos que eu devo tomar? Eu percebi que eu estou alimentando muito a mim mesma e a minha família na carne. Não estou gerando altar. Qual que é o passo a passo para eu poder mudar? Qual que é o passo a passo? Qual que é o passo a passo para que eu possa viver na presença de Deus? Qual que é o passo a passo? A Bíblia vai nos dizer que a gente precisa se arrepender no espírito e não viver na emoção.
Lá em Gálatas 5:25 vai dizer assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O primeiro passo não é melhorar, falar, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, vou melhorar a minha vida com Deus, a minha vida de oração, eu vou melhorar a minha alimentação. O primeiro passo é se arrepender de ter alimentado a carne com prioridade. Se arrepender diante do Senhor. Senhor, eu tenho alimentado a minha carne. Eu tenho saído da tua presença. Eu tenho ficado muito mais tempo em coisas que não me geram princípios, que não me geram frutos. É se arrepender. Porque toda carne que é alimentada com um exagero, com mimo, desculpa, vício, vai se levantar contra o Espírito, não tem jeito. O que eu devo fazer então, Angelita? Então, começa com jejum de arrependimento. Faz um tempo de consagração, tira um tempo de consagração, você com Deus, de oração, de leitura da palavra. Ore em voz alta: Senhor, eu reconheço que alimentei mais a minha vontade do que o teu espírito. Eu confesso que eu alimentei mais a minha carne do que a busca pelo Senhor. Segundo passo, você pode começar ali no seu momento de oração, identificar padrão que você tem alimentado a sua carne, né? Porque a Bíblia fala lá em Gálatas 6:8, aquele que semeia na sua carne, da sua carne vai ceifar corrupção. Então faz um diagnóstico sincero, né? Talvez o seu comportamento, o comportamento que você tem tido, os pensamentos que você tem tido, as comidas que você tem comido, tem escondido, né? Feridas da sua alma. Quando a gente vai para a comida, aquilo que a gente come ali por impulso, por recompensa emocional, a gente está alimentando a nossa carne. E quando a gente alimenta a nossa carne, a gente está criando hábitos que a gente repete com a família e que parece às vezes amor, mas que é um desgoverno. O que a gente está apresentando na nossa mesa? É mais pratos espirituais ou é alimentos que estão produzindo em nós dependência, que estão produzindo em nós doenças? Talvez aquela pizza toda sexta-feira, docinho para acalmar, industrializado porque é conveniente. Vou comprar um salgadinho aqui que mata já a fome do meu filho. Momento em que a gente alimenta o corpo e esquece do espírito. Vamos alimentar mais o espírito. Vamos parar de alimentar a nossa carne. Vamos parar de obedecer ela em tudo. Escreve no papel tudo o que tem alimentado a carne na sua casa. Exemplo: açúcar, preguiça, refeição sem oração, distração na hora do jantar, comida por ansiedade. Isso vai virar sua lista de guerra. Para de alimentar a sua carne. Começa a alimentar a sua alma, o seu espírito. Pede discernimento para o Senhor até para aquilo que você coloca na mesa. Construa um altar e começa no prato, começa na mesa, começa na sua rotina. É um altar aonde o quê? Algo vai morrer, que é a nossa própria vontade. Onde algo sobe, o que vai subir para o céu? O cheiro da nossa obediência. E algo que desce, o que vai descer? A presença de Deus na nossa vida. Então o que a gente pode fazer? Ora, vamos orar, vamos consagrar tudo ao Senhor. Vamos consagrar cada refeição. Senhor, essa comida é semente do teu reino. Meu corpo é teu altar. Eu não quero mais alimentar minha carne. Eu não quero alimentar mais aquilo que... Eu não quero alimentar mais aquilo que tem me afastado do Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda.
Crie momentos sagrados com sua família, com a leitura bíblica antes do jantar, comunhão, sem celular. Tira o celular, coloca um louvor, prepara os alimentos. Troque o que antes alimentava a carne, como recompensas alimentares, lanches impulsivos, hábitos automáticos, por atos conscientes de consagração. Você é a mulher sábia que pode edificar a sua casa, minha irmã. O que mais que pode fazer? Outra vez vou mencionar aqui o jejum para silenciar a carne e ouvir a Deus sobre o que precisa morrer em nós. Isaías 58 vai falar: não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. Solte as ligaduras da impiedade. Aquilo que é ímpio não pode estar em você. Aquilo que é prática ímpia não pode viver em nós. Escolha dias da semana. Começa, se você não tem prática do jejum, começa com um dia na semana, depois 2, depois 3. Hoje eu já jejuo. Eu vou falar aqui para vocês, mas olha, vocês não vai fazer porque eu faço, eu já tenho essa prática, entendeu? Hoje eu tiro para me comer só datas especiais. Eu vivo mais de jejum do que comendo. Meu desejo é buscar a vontade de Deus, meu desejo é buscar a vontade do Senhor. A comida não me faz falta. E ainda estou em processo ainda de restauração sobre a comida. Eu decidi que eu vou comer dias especiais que eu vou comer com a minha família, que eu vou comer com meu esposo. Mas os dias que eu não tenho um almoço ou um jantar com meu esposo, eu jejuo e eu oro. Você também pode fazer isso. Ai, Angelito, mas nossa, se eu jejuar eu morro. Isso aí é mentira do cão. Começa a entender sobre o jejum. O jejum, ele traz muito benefício para você, para sua saúde. Para com que esse sistema alimentício pôs na sua mente de que tem que comer de 3 em 3 horas. Tem que almoçar, tem que jantar, tem que ter lanche da tarde, tem que ter isso. Isso aí tá te entupindo, minha irmã. Isso aí tá fazendo você alimentar sua carne. Durante o tempo que você estiver em jejum, ore, Senhor, o que em mim está alimentando o espírito de Amaleque? O que em mim está alimentando o espírito de Amaleque? Educa seus filhos e você mesma. Traz educação para você e para sua casa. Mas é uma educação com linguagem de aliança. Deuteronômio 6, do 6 ao 7, vai falar: estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração e tu ensinarás a teu filho. Então, o que a gente pode fazer? Explicar que alimentar a nossa carne, ou seja, o comer com honra, é obedecer a Deus. Mas comer com consciência. Saber o que a gente está comendo para que aquilo não venha aprisionar a gente. Minhas irmãs, açúcar, farinha, processados, isso tem, minha irmã, isso tem te aprisionado, isso tem te inflamado. Sabe essas dores que você tem aí nas articulações, essas dores que você tem, essa indisposição que você tem, isso tudo é porque você está comendo, alimentando a sua carne. Gente, mas o que eu vou comer então? Come alimento de verdade. Deus deixou alimento de verdade. Deus deixou fruta, verdura para nós. Deus deixou tudo que é semente, tudo que é... Deus deixou carne, Deus deixou proteína para nós. A gente quer ir no processado, cara. A gente quer ir no processado. Se eduque você e seus filhos com uma linguagem de aliança. Ensina que o paladar foi criado para glorificar a Deus, não para viciar. Corrija com amor, com firmeza. Na nossa casa, o prato é um altar. A gente não come para o nosso prazer, mas para cumprir o propósito.
Vamos orar para a gente encerrar? Pedir ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje a gente quebra acordos que a gente fez com a carne, conscientes ou não. Nós vamos cancelar o poder dos ameleques na nossa vida, o poder de toda a comida que virou consolo, que virou refúgio, que virou disfarce. Que o Senhor seja a nossa saciedade, que o nosso sustento, que Ele seja o nosso sustento, que Ele seja o nosso prazer. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ensina a alimentar mais o meu espírito do que a minha carne. E se há comida que tem me aprisionado, que o Senhor me ensina a cozinhar com propósito e alimentar minha casa com sabedoria. Eu consagro o meu corpo, eu consagro a minha mente, eu consagro o meu prato ao teu governo. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por essa palavra, aonde nós entendemos, Pai, que toda construção fora do altar vai gerar inimigos contra o propósito de Deus na nossa vida. Ah, Senhor, que revelação tremenda o Senhor nos deu. Que orientações tremendas o Senhor nos deu. E eu peço, Senhor, que tudo que está construído na minha vida, na vida das minhas irmãs, fora do altar, que o Senhor venha quebrar hoje. Que o Senhor venha, Pai, reposicionar nós hoje, Pai. Tudo que tem sido construído fora da Tua presença, fora do Seu querer, Pai. Que o Senhor venha nos trazer entendimento. Que o Senhor venha nos trazer discernimento. Que o Senhor venha nos mostrar, Pai, para que haja posicionamento no Espírito, para que haja arrependimento no Espírito, para que nós possamos voltar para o Senhor. E tudo que fizermos, que venha glorificar o Seu nome. Continua nos ajudando, Pai. Continua nos fortalecendo. Continua nos dando sabedoria, entendimento, para que em tudo nós possamos dar glória ao Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar com você do YouTube que chegou aqui hoje e recebeu essa mensagem. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje, primeiro presente que Deus quer te dar é te tornar filho. Ah, Angelita, mas eu já sou filho. Não, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, você não é filho. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então é só quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador é que se torna filho. Nossa, eu não sabia disso. Como que eu faço para receber Jesus como meu Senhor e Salvador? É aí no seu coração. É aí no teu espírito. Se arrependa. Senhor, eu me arrependo de ter vivido longe do Senhor até hoje. Mas a partir de hoje, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E se você fizer essa oração de todo o seu coração, de toda a sua alma, você hoje passa a ser parte da família de Deus. É algo sobrenatural que acontece. É algo espiritual que acontece. E o Senhor está aí, vendo o seu coração, vendo a sua motivação, vendo o que o seu coração está desejando. E se o Senhor encontrar um coração desejoso, quebrantado, Ele não resiste. É assim que a palavra nos ensina. Se você fez essa oração, coloca seu nome aqui nos comentários. E se você deseja participar conosco do Clube da Bíblia, do estudo da Bíblia diário como devocional, que vou deixar o link aqui abaixo para que você possa entrar no nosso grupo e estudar conosco. Beijo grande para você. Deus te abençoe.